Olá, é um prazer estar novamente com você através do programa Homem de Verdade. Nessa pandemia do coronavírus, que estamos vivendo, convivendo e passando por ela nesse período, estamos vendo também mudanças de leis, de comportamento em todas as áreas. O governo federal editou uma medida provisória, a medida provisória 936/2020. Essa medida provisória ela atua na área trabalhista. E nós queremos trazer informação para você, empresário, para você, profissional liberal, para você, empregado. Você que lida nessa situação, lida nessa esfera aí, nós queremos que você ouça. Estamos aqui com o doutor Marcos Vargas. Ele é advogado, tem um conhecimento na área trabalhista, estudou essa medida provisória. Temos aqui o doutor Flávio Varela, tem um escritório também que trabalha nessa área trabalhista, estudou essa medida provisória, trouxe aqui realmente um conhecimento. Temos aqui o empresário e pastor Roberto Nelly, ele também está vivendo essa contingência da vida hoje. E nós queríamos ouvir, realmente, para que trouxesse aos nossos telespectadores um melhor entendimento o que trouxe a medida provisória 936/2020. Tudo bem a todos os presentes. Uma medida do governo federal muito importante, dentre tantas que ele fez, foi a medida provisória 936, né? E ela visa, dentre outras coisas, a manutenção dos contratos de trabalho, para que os trabalhadores possam ter mantido a sua renda, para poder evitar aí um colapso que se refere a um grande número de desempregos aí no Brasil e trazer um impacto social negativo em meio a tantos problemas que a gente já vem vivendo, em meio aí o Covid-19. Então, duas questões, dois pontos básicos para a gente poder começar a discorrer a respeito desse assunto aqui, é para que essa medida foi criada. Primeiro, existe a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho e, segundo, né, redução aí da carga de trabalho e, consequentemente, redução também aí desse salário, haja vista a redução dessa carga aí de trabalho, né? Então, todas essas reduções, tanto carga trabalhista, como também carga salarial, existe todo um aparato dentro dessa medida provisória. Isso, inclusive a ser custeada pelo governo federal, né? Esse é o ponto positivo para poder tentar equalizar essa balança dos empresários, que na sua grande maioria não tem atuação, não estão podendo aí ter seu funcionamento, ou quando estão funcionando com restrições. Então o governo federal vem, traz essa medida para poder tentar aí coibir um impacto negativo, além do que a gente tem vivido aí pelo fato do Covid-19, né? Doutor Marcos Vargas, essa lei, essa medida provisória se aplica a todos os funcionários ou tem algum funcionário que está fora dessa medida provisória? O espírito da lei, quando ela foi editada, foi exatamente não discriminar nenhum tipo de categoria, nenhum tipo de profissional. Excetua-se nessa situação aqui tão somente os funcionários públicos, que têm regime próprio, né, há uma legislação própria para eles. Muito tem se falado, inclusive, acerca do empregado doméstico, porque, embora não ter sido falado de forma expressa, mas seria de forma muito discriminatória eles não serem abrangidos. Tá? Então, aí respondendo bem objetivamente a sua pergunta, pastor Salmo, esta medida provisória ela é bem universal, ela abrange aí praticamente todas as categorias de empregados de relações de trabalho. Como é que funciona essa política da suspensão? Como é que o funcionário ele vai se portar junto à suspensão? Porque algumas empresas já adotaram uma política de férias antecipadas, férias coletivas, porém, quando termina as férias, algumas empresas vão adotar a suspensão. O governo federal vai arcar com a parte? Qual é a responsabilidade da empresa? Qual que seria essa porcentagem que a suspensão vai estar cobrindo dentro do projeto? Antes de você responder, só quero acrescentar uma vírgula na pergunta do pastor Roberto, que é muito importante. Necessário se faz eu sou o patrão, chamar o funcionário para um acordo documentado, né? Acrescentando esta pergunta do pastor Roberto. Vamos lá, vamos por parte. Como é um acordo entre empregado e empregador, tem que ter a anuência das duas partes.
Então, se a empresa ela vai querer oferecer a suspensão desse contrato de trabalho, no caso a limitação por até 60 dias, já nos antecipando aqui, eu preciso chamar esse empregado para que a gente possa conversar e ajustar isso. Eu tenho que chamar ele para poder assinar esse termo 2 dias antes, da liberação, do início que ele vai ter essa suspensão desse contrato de trabalho. Ok? Tem que ter uma anuência. Vamos colocar que o funcionário não concorde. Automaticamente a empresa vai ter o quê? Vai demiti-lo. Ela tem esses amparos jurídicos sem aviso prévio, porque as férias já foram legalizadas dentro da lei. As demais questões da CLT, elas continuam como válidas. Correto. Então, por exemplo, o pedido de demissão e a demissão por justa causa, sem justa causa, continuam válidas. Essa medida, né, a 936, ela visa o seguinte: trazer uma estabilidade para o trabalhador, para que ele possa ter subsidiado pelo governo federal um período de recebimento do seu salário. Claro que existem algumas limitações, a gente pode falar sobre isso numa próxima pergunta aqui, até para não abranger muito esse tema. E a gente verifica que se esse funcionário ele não aceitar, não concordar, ele vai ter que se adequar às necessidades dessa empresa. Então, se ele não quer aceitar isso, de que o governo federal ele vai custear o seu salário ou parte desse salário, porque ele tem como base de limitação aqui, por exemplo, o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, você tem um salário de 20 mil reais, você não vai receber isso a título de seguro-desemprego. Existe uma limitação de valores. E essa limitação de valores também vai poder seguir para essa medida 936. Se ele não concordar, ele vai ter que se adequar. O que ele pode fazer é pedir demissão ou tentar ajustar algum acordo ali que a CLT permite para que ele possa realmente ter essa saída dele ali do seu ambiente de trabalho. Tá certo? Doutor Marcos, deixa eu só aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Eu tenho uma empresa. A minha empresa é uma indústria. Eu fabrico e revendo. Então eu tenho uma equipe na área da indústria e tenho uma equipe na área das vendas. Esse benefício eu sou obrigado a dar ele amplamente para todo mundo, eu posso afetar só uma área da indústria e deixar a parte comercial funcionando, se é que o governo permite que a minha empresa, a parte comercial, esteja aberta. A pergunta do senhor é muito pertinente. Essa medida provisória ela vem estabelecendo um critério pelo qual as partes elas podem deliberar sobre a relação do trabalho. Uma coisa é nós estarmos falando aqui sobre a suspensão do contrato. E reiterando aqui uma palavra muito importante que o Dr. Flávio comentou agora há pouco, é a questão da estabilidade. O que o empregado precisa entender é que o fato dele ter a sua relação suspensa, isso não significa que ele estará, como se diz por aí, no olho da rua. Ele tem uma estabilidade que garante que, no máximo após 60 dias, ele retornará à sua situação anterior na empresa. Ainda acrescento uma coisa só. Se ele se suspendeu o contrato de trabalho de 60 dias, quando ele voltar, ele ainda tem uma estabilidade por 60 dias. O valor é o pode ser mesmo dobrado. período. É o mesmo período. O mesmo período equivalente. E outra situação... Desde que ele tenha feito Isso, o que ele tenha acordo. feito o acordo. Mas aqui a pergunta, deixa eu só interrompê-lo, porque aqui eu queria saber o seguinte: alguns advogados eles têm orientado que através também de um comunicado eletrônico, ou via e-mail, ou via WhatsApp, tem validade. Tem sim, tem essa validade. Porque o pastor só perguntou isso, se teria que assinar. Desde que, pastor Roberto, fique bastante claro a anuência expressa do empregado. Ele dando o ok, concordando. Isto é fundamental. Se lá na frente o empregado demonstrar, por qualquer forma que seja, que a sua vontade ela não foi respeitada, ela não foi observada, isso é altamente questionável perante o Poder Judiciário. Mas retornando aqui à indagação que o pastor Salmo fez. Então, uma coisa é nós estarmos falando de suspensão, ou seja, uma paralisação temporária. Outra coisa que a medida provisória ela vem regulamentando é a possibilidade de redução da carga horária de trabalho e, proporcionalmente, também a redução salarial. E nisso, pastor Salmo, não há diferença se uma pessoa está numa frente de produção, se ele trabalha com telemarketing. O que a lei especifica é o seguinte: dependendo do patamar de salário dele, a lei vai dizer se tem que ter uma homologação do sindicato ou através de uma convenção coletiva, ou se um acordo individual supre isso. Então,
A lei ela expressa que ela é taxativa. Então, por exemplo, em um determinado patamar de salário, de faixa salarial, se ele estiver naquele patamar, a medida provisória diz se um simples acordo direto com o empregado é válido ou não. Não vai ser aí a função que vai dizer se ele depende da manifestação da equipe. R$ 135, só para a gente poder deixar claro. Esse é o limite, esse é o teto. Esse é o teto. Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Quem vai custear esse benefício? O pastor Roberto fez essa pergunta, mas depois foi uma pergunta grande e ele não colocou. Mas quem vai custear? Porque é o seguinte, se o funcionário vai perder, quer dizer, ele está compartilhando com o prejuízo que o empresário, logicamente, também vai perder, porque a empresa está fechada, né? A gente está falando aí de suspensão. Suspendeu, quem vai custear integralmente esse salário com base no que ele receberia se fosse reflexo do seguro-desemprego, tá? E um detalhe, recebeu esse benefício, não influencia em nada ou não gera nenhuma possível perda do seguro-desemprego numa futura demissão sem justa causa aí no futuro, tá certo? É só como base. O governo terá estabelecer uma base para poder pagar alguém. Qual era a base? A mesma base de cálculo, desculpe, do seguro-desemprego, tá certo? Foi afastado, suspendeu durante 2 meses ali, 60 dias. Quem vai pagar? Governo federal. Se houver uma redução, a redução pode ser feita em, primeiro, 25%, segundo, 50% da carga horária e até, no máximo, 70% da carga horária. Proporcionalmente, se reduziu 70%, reduz quanto do salário? 70%. Mas nada impede. Quem vai custear isso? Governo federal. Mas tem um detalhe. Se o empregador achou que reduziu demais e que ele pode, tem caixa de poder custear, por exemplo, 30% do salário, ele quer pagar como um extra, ele vai pagar isso a título que não vai ensejar de verbas trabalhistas. Vai pagar como uma bonificação, como um auxílio para ele e não incide em nada dentro das verbas rescisórias. Um outro detalhe, se a empresa tiver um faturamento bruto aí, a partir de 4 milhões e 800, aí esse tipo de segmento de empresa, eles vão ter que custear 30% dessa remuneração a ser pago para o trabalhador, seja através da suspensão ou da redução da carga horária de trabalho. Doutor Flávio. Coisa muito importante, pastor Salmo, só para finalizar a resposta do doutor Flávio, é que há um prazo estipulado nessa medida provisória, que é um prazo de 10 dias. A partir do momento que o empregador e o empregado firmam aquele acordo ou de suspensão ou de redução, o empregador ele precisa, num prazo de 10 dias, comunicar o Ministério da Economia acerca daquela transação, daquele acordo ali, sob pena de não conseguir validar aí o benefício ao funcionário. Então, deixa eu só preste muita muita atenção. atenção Um complemento aí, empresário. é muito importante. Qual é esse tempo de suspensão? Qual é o limite? 60 dias. 60 dias é o limite. 30 prorrogar por mais 30. Ok. A suspensão. A suspensão. Mas e se o governo revogar E a redução até a 90 pandemia? dias. Se o governo revogar a pandemia? Aí cessa por completo. E a lei encerra. É isso. Aí volta o padrão, né, da CLT. Gente, uma coisa muito importante que a gente tem que entender é o seguinte. Você pode estar confuso. Então eu só posso ou suspender ou reduzir? Não, pode haver um misto. Só que tem que se respeitar os prazos. Para a suspensão, até no máximo 60 dias. Para redução da carga, até no máximo 90 dias. Doutor, e se eu quiser trabalhar com 60 dias de suspensão e quando eu voltar, eu posso ter mais 30 dias aí trabalhar com a redução da carga? Pode sim. Esse misto você pode fazer, contanto que não exceda 60 dias de suspensão e 90 dias ali da redução. Tá bom? Isso é muito pergunta importante. é o seguinte, eu posso dar 30 dias de férias e mais 60 de suspensão, juntando 90. Bom, o assunto é muito importante, muito interessante, a palavra é essa, para você que está me assistindo. Talvez a empresa que você trabalha, eles paralisaram o trabalho por força de decreto-lei do governo estadual. E você paralisou. A empresa falou assim, não, você fica em casa aí. Então, depois do nosso intervalo, você vai assistir os nossos colaboradores. Depois, os doutores aqui, doutor Marcos e doutor Flávio Varela, estarão aqui falando sobre isso. De repente você está em casa, sentado, assistindo um programa aí, Homem de Verdade, mas foi lhe imposto uma situação. Não foi um documento, não foi nada. E você liga para o patrão, não, estamos fechados ainda, estamos fechados. Já, doutor Marcos e doutor Flávio irá responder você. Por isso que é importante você estar ligado
num canal de televisão que dá uma informação para o seu padrão, seu comportamento de vida também na área profissional. Um instante só, nós voltamos. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Você empresário, profissional liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi, através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão. A Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Olha, vem estar conosco. Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família. Catedral da Família, nós aguardamos você aqui. Nossa jornada começa com o nascer do sol. Temos satisfação em levar uma carga tão preciosa, algo com o poder de reunir pessoas, realizar desejos, alimentar gerações. O que fazemos é muito importante. Da mercearia do Seu José ao hipermercado, o respeito é o mesmo e a qualidade inigualável. Terminamos o dia com um sentimento de missão cumprida. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. O assunto aqui é importantíssimo para você, querido. Talvez o seu patrão mandou você para casa porque ele obedeceu um decreto-lei do governador. Para tudo, não funciona mais. A sua empresa onde você trabalha parou. Mas ninguém te chamou para um acordo, ninguém te chamou para você se adequar à medida provisória. Você está em casa esperando.
Até quando você vai esperar? Será que você está legal? Será que você está ilegal? Será que a empresa está legal? Isso agora nós ouviremos dos nossos 2 advogados especialistas que vão explicar para vocês. Então eu queria que você tivesse a oportunidade de explicar bem claro para os funcionários que direito ele tem, que direito ele não tem, o que ele está perdendo. Olha só, vamos imaginar aqui uma primeira situação, tá? O patrão simplesmente mandou o empregado ir para casa. Vamos usar essa linguagem aí bem fácil para a compreensão de todos. O empregador ele não tem essa opção de mandar alguém para casa, deixar o funcionário, o trabalhor, ele não ao tem Deus essa autoridade. dará. Ele não tem essa possibilidade, tá certo? Ou ele manda para casa, seguindo aí a medida provisória 936, tá certo? Ou ele tem que fazer a rescisão do contrato de trabalho pela demissão sem justa causa. Se ele mandou ficar em casa, isso quer dizer o seguinte, demitir ele sem justa causa, porque ele não está recebendo, então ele vai ter que seguir aquele padrão normal. A gente brinca que é o mamão com açúcar. Eu tenho até 10 dias após a demissão poder pagar as verbas rescisórias, liberar a guia de seguro-desemprego e liberação de chave de conectividade do FGTS, tá bom? A segunda possibilidade, eu quero fechar meu comércio, eu tenho 5 funcionários, 10 funcionários, eu quero suspender por 60 dias. Aí eu vou invocar o quê? O uso da medida provisória 936. Quem vai custear esses 60 dias de salário? Com a limitação aí de R$ 1.813,03. É o governo federal. Só que tem que seguir um passo a passo. Eu preciso comunicá-lo da suspensão, por exemplo, usando o exemplo da suspensão, 2 dias antes de começar a suspensão do contrato de trabalho, tá certo? E eu, como empregador, eu tenho até 10 dias para poder comunicar. Eu não preciso ir em algum lugar físico. Existe um site que eu vou comunicar junto com um contador de forma eletrônica que eu aderi à medida provisória 936 e quis optar pela suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Quando eu informar isso, dentro dos 10 dias, da informação, conta-se 30 dias. Com 30 dias, vai cair o primeiro dinheiro na conta do trabalhador. Com mais 30 dias, quer dizer, com 60, vai cair de novo o valor. Vou ficar em casa 60 dias recebendo os valores, custeado por quem? Governo federal. Passou 60 dias, eu volto ao trabalho? Depende. Pode-se agora o empregador usar o quê? Vamos voltar com a redução do contrato de trabalho. Ele pode fazer esse mix aí, contanto que esteja ainda válida a medida provisória 936, ou seja, a gente vivendo esse cenário do Covid-19. Eu posso fazer uma complementação? O Dr. Flávio falou aqui em relação mais a figura do empregador, mas eu acho que precisa ser dito também aqui algumas coisas que o empregado ele precisa observar. Não é pelo simples fato que está sendo publicado aí na mídia, nas redes sociais, que o comércio está fechado, que simplesmente o empregado ele pode se dar ao direito de ficar na casa dele achando que a relação de emprego dele também paralisou e ele fica aguardando aí notícias vindas das redes sociais para deliberar sobre a vida dele. Eu quero dizer aqui que, na hipótese do empregado simplesmente achar que o emprego dele, o trabalho dele está paralisado e isso não acontecer na prática, ele pode incorrer, inclusive, numa hipótese de abandono de emprego. Também. O outro lado também precisa ser dito. Então você, empregado, que está aí na sua casa, achando que você vai receber uma cartinha na sua casa, alguma coisa nesse tipo. Envelope no dinheiro com envelope dentro. O telhado de sua casa vai abrir com uma informação preciosa. Você tome muito cuidado, procure saber lá no seu emprego qual é a decisão que o seu patrão tomou. Se você vai entrar de férias coletivas, se isso vai ser prorrogado, se você vai ter o seu contrato suspenso, se a sua carga horária vai ser reduzida, porque você pode, inclusive, ser penalizado numa hipótese talvez extrema até aí de um abandono de emprego, se ele não comparecer. Superior a 30 dias. O assunto é muito importante, querido. Isso que o doutor Marcos Vargas disse é fundamental. Nós achamos que, devido a essa onda de informação, não, agora todo mundo em casa, a frase é fica em casa, fica em casa, fica em casa, e você vai ficar em casa. Será que o seu ficar em casa, você está amparado pela medida provisória? Porque se você não estiver amparado, não estiver legalizado, formulado todo esse processo, você pode estar perdendo o seu emprego sem saber. Né, doutor Flávio? Pode estar perdendo o seu emprego.
Ah, mas o trabalho tem 10 anos na empresa. Mas a sua atitude, a sua falta de informação, a sua falta de conhecimento, isso que o doutor Marcos disse. Vá atrás, procure. O meu patrão, tudo bem? Como é que é? Como é que ficou a minha situação? Eu vou ficar parado, ou vou trabalhar, ou eu estou amparado, por quê? Quem é que vai pagar meu salário? Quando você fizer essa pergunta, aí vai vir uma resposta para você. Embora o nosso programa aqui tenha uma abrangência em nível nacional, mas eu quero me ater aqui a um fato aqui especificamente do estado de Goiás. A cada 15 dias o governo ele vem promulgando decretos acerca aí do que pode e o que não pode no estado de Goiás. Tá? Inclusive, por coincidência, hoje foi publicado um novo decreto. Então, no atual decreto, muitos segmentos que até então estavam com paralisação compulsória, eles foram autorizados no funcionamento. Então, isso significa que tem que ter um bom senso de ambos os lados. Naturalmente, o patrão ele vai entrar em contato, ele precisa chamar o funcionário numa hipótese de ele estar em casa. Mas o funcionário também tem que ser proativo, ele tem que tomar iniciativa, ele tem que comparecer ao emprego, nem que seja por uma ligação telefônica, liga lá no departamento vinculado a ele, responsável, e procure saber, e agora? E a partir de agora? Como que vai ser? Então, a pessoa, o funcionário, o empregado, ele precisa estar constantemente conectado, ligado aí nas alterações que as legislações elas vêm trazendo. Querido, o assunto é muito importante para você. Eu queria que você realmente, através das informações que você recebeu hoje, através deste programa, você corresse atrás dos seus direitos e das suas obrigações como funcionário. Porque você só não tem direito, não. Você tem obrigação também. E, concernente a isso, de repente você pode estar perdendo uma grande oportunidade de receber um salário, ou então está condicionado a perder o seu emprego. Então, por isso, o Dr. Marcos está certo. Procure se informar. Não fique aí achando que o que vem lá de Brasília, o que você está escutando, certo? De algumas redes de televisão, alguma coisa, isso está direcionando a sua vida. Não, cada caso é um caso. A medida provisória é para todos os funcionários, menos funcionário público, como o Dr. Marcos explicou. Mas, para cada assunto, a medida provisória, ela age. Pastor Roberto falou bem claro, eu posso começar com as férias, depois entrar com o contrato, ou então eu posso entrar com a medida provisória. Para você que terminou, eu posso entrar com uma solicitação de férias, dando para você mais 30 dias de férias. Então, cada caso é uma situação, querido. O importante é você procurar os seus direitos, o que é certo para você. Senão você pode perder uma grande oportunidade. Olha, fica aí essa informação para você, pai de família, você um homem de verdade, sabe? Corra atrás dos seus direitos e de suas obrigações. Pense nisso. Um forte abraço, até o próximo programa.